Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar a infraestrutura de um dos principais portos do mundo e o maior da Europa, o Porto de Rotterdam, situado na Holanda. Meu nome é Caio e junto a mim irá apresentar também para vocês a infraestrutura do porto o Gabriel, a Giovana e o Marcelo. O Porto de Rotterdam ele foi inaugurado durante o século XIV como porto de pesca. E também, durante o período de 1962 a 2002, ele foi o porto mais ativo do mundo. Contudo, recentemente ele foi ultrapassado por portos asiáticos quanto à carga movimentada, podendo ser citados o porto de Xangai e de Singapura. O ponto de importância que concentra o porto de Rotterdam é que ele favorece a acessibilidade de embarcações marítimas, facilitando, portanto, o escoamento dos produtos que ali chegam. Além disso, o porto conta com uma área de abrangência de 126 km², 48 em água e 78 em terra, se estendendo ao longo de 40 km. Isso faz com que ele possa receber um dos maiores navios do mundo, sendo o transporte dos seus produtos feitos tanto a granel quanto em contêineres. A autoridade portuária se divide, ou seja, o comando e o controle do porto se divide em 75% concentrado no poder municipal e 25% fica em poder do Estado. A operação do porto é de alta eficiência, porque ele conta com um sistema de satélites, o suporte de satélites, que faz o controle tanto da entrada quanto da saída de navios. Além disso, ele conta também com um terminal de robôs automáticos que faz toda a movimentação de guindastes e também caminhões. Mas não é só isso, ele também tem um scanner que é capaz de fazer o levantamento de 150 contêineres em apenas uma hora. Bom, só para se ter uma noção da importância do Porto de Rotterdam para as transações comerciais mundiais, só no ano de 2008, cerca de 420 milhões de toneladas de produtos passaram pelo porto, sendo elas de saída ou de chegada. E dessas 420 milhões de toneladas, 75% foram de chegada e importação para a Europa. Bom, essa importância também se reflete na economia brasileira, porque a maioria das exportações brasileiras para a Europa passam pelo Porto de Rotterdam, sejam essas exportações de café, de proteína animal, suco de laranja ou minérios. Para conseguir suprir toda essa demanda de transações comerciais, o porto precisa de uma estrutura extremamente grande e avançada. Bom, essa estrutura é basicamente composta por 122 cais, divididos em 89 km de margem. Também tem 23 ancoradouros e 123 moles que são entradas, são estruturas que adentram na água e podem permitir que o navio atraque, ou também podem proteger a margem contra o assoreamento. Também possui 6 barcos piloto e 29 rebocadores que ajudam os navios a atracar. E também é necessário que o porto contenha uma estrutura de armazenamento muito grande. Então ele possui 14,5 milhões de metros cúbicos de armazenamento de petróleo, 12,9 milhões de metros cúbicos de armazenamento de minérios em geral, 2,7 milhões de metros cúbicos em produtos químicos e 1,2 milhões de metros cúbicos em óleos vegetais. Bom, ele também possui 90 terminais e destes 35 são para produtos a granel líquidos, 15 para produtos a granel sólidos, 17 para produtos múltiplos, 9 para contêineres, 7 roll-on roll-off, que é quando a carga chega se movimentando, como por exemplo carros andando, 3 para sucos, 2 para frutas, 1 para aço, 1 para papel e 1 para carros. O Porto de Rotterdam conta também com 3 estaleiros para a construção de novos navios, 7 docas flutuantes e uma doca seca, que servem para a manutenção e a inspeção dos navios. Como ele atende mais de 30 mil navios por ano, ele necessita de uma grande quantidade de guindastes, que são mais de 300, entre eles os guindastes flutuantes, os guindastes polivalentes, os guindastes para contêineres e os guindastes tipo pórtico para contêineres. Ele também possui uma draga própria que trabalha 24 horas por dia, todos os dias do ano, para manter a profundidade do canal em 22,5 metros,
Porém, em épocas de maré alta, essa profundidade chega a 24 metros e é possível o maior navio graneleiro do mundo atracar no porto carregado com minério de ferro. Ao longo de seus 40 quilômetros, a largura do seu canal varia bastante. Porém, o seu principal canal, localizado na foz do rio, varia entre 300 e 400 metros, o que faz que não exista restrições para a largura dos navios e nem comprimento, e permite que seja uma via de mão dupla. E ao longo do porto também existe um enorme complexo industrial, devido à sua facilidade, que conta com, por exemplo, 5 refinarias de petróleo, que contam com uma grande infraestrutura de dutos, o que facilita bastante a logística da operação. O Porto de Rotterdam ele começou na cidade, que fica afastada da costa, e com o passar dos anos ele foi se desenvolvendo no sentido do Mar do Norte. E por isso, basicamente, os maiores navios eles atracam ali, bem no litoral, nos terminais que estão ali, e as cargas menores que vão ser transportadas podem ir para outros barcos menores e adentrar o resto do porto, sendo que a carga pode ser transportada tanto por hidrovia, ferrovia e também rodovias, sendo que 50% é por hidrovias, o transporte total, e 30% por rodovias. Só que como ele é um porto muito preocupado com sustentabilidade, a sua confiabilidade e logística, eles se preocupam muito em melhorar todo o processo e também dar conta de toda a demanda. Por isso, até 2035, eles pretendem reduzir o transporte rodoviário e aumentar o transporte ferroviário e hidroviário. Para isso, eles têm uma série de iniciativas que pretendem melhorar isso, e tem uma que está em desenvolvimento, que é a criação de uma ilha artificial bem no litoral. E essa ilha ela vai ter aproximadamente 20 km² de aterramento, que dá aproximadamente 3 vezes a área do Porto de Santos, e serão dragados 600 mil metros cúbicos de areia para fazer essa ilha, o que mostra a importância da Holanda nessa área de dragagem mundialmente. Essa ilha, os navios contêineres chegarão e com guindaste a carga vai ser colocada em trilhos, e esses trilhos vão dar em pátios ferroviários, e então quando der carga máxima dos trens, eles irão sair e se distribuir por toda a Europa. Essa distribuição da carga também podem ocorrer por rodovias, e tanto rodovias como as ferrovias se estendem por todo o comprimento de 40 km do porto e se adentram em vários países da Europa. Outra iniciativa que eles também querem é melhorar o serviço rodoviário, dando mais vantagens e segurança para os motoristas e também para as cargas. O porto, a gente consegue ver que ele é muito importante, com o que eu disse, com o que os meus colegas falaram, e isso demonstra sua importância tanto para o país, tanto para o continente, assim como o mundo. Muito obrigada!